Figaro. Que filme, meus amores, que filme. Fala, meu povo! Vamos falar de Bohemian Rhapsody hoje, que é o filme sobre a vida e a carreira de Freddie Mercury. I want to break free. Coisa maravilhosa, uma das coisas mais incríveis que eu já vi no cinema. Aliás, um dos shows mais incríveis que eu já vi no Rock in Rio, mesmo sem Freddie Mercury liderando a banda. Tava simplesmente ali. Maravilhoso. Ele tava ali, ó. Não, a energia dele tava ali sempre presente. A gente já tinha essa conexão e agora com o filme, minha alma é de Freddie Mercury. Caramba, é muito impressionante. Isso. Muito incrível. Mas foi um filme muito controverso. É. Que teve muita notícia ruim sobre ele. Infelizmente. Nossa, muita treta. Foi adiado, o diretor foi demitido por conta de treta, de confusão com a equipe. Muita confusão, muito tiro, muita maluquice, mas Bohemian promete mudar a sua vida por completo. É, porque todo mundo se pergunta, depois de tanta coisa ruim, será que é bom? Exato. A gente vai responder isso A aqui. história de Freddie Mercury permeia entre verdades e maluquices da vida de entretenimento da década de 70, 80 e 90. Ele pegou aí as 3 décadas mais louconas do mundo da música e entregou pra gente uma história eterna, um legado que jamais esqueceremos. Nossa, é impressionante. Toda a carreira dele, toda a construção, como ele fez as músicas. Tudo. Quais foram suas inspirações? Caraca, as motivações pra fazer as letras, da onde ele tirava aquelas ideias, o que motivava ele a ser uma das pessoas mais incrivelmente brilhantes do mundo da música. O filme tá impecável. É um musical, só que é um musical no estilo que eu curto, que é um musical que não usa a música para justificar diálogos. Ela colabora. A música é mais uma protagonista do filme do Bohemian Rhapsody. É simplesmente incrível. E outra coisa muito positiva é que, assim, nós estamos falando de uma história de uma pessoa que faleceu. É. Não é triste no final. Não, pois é. Vamos falar um pouquinho sobre a história do filme, então. É uma cinebiografia sobre a vida e a carreira do Freddie Mercury. Conta desde o início da formação da banda Queen. Começa literalmente nesse ponto da história, tá? Ninguém enrola muito, não. Você até tem ali algumas coisas que vão pro passado do Fred, a infância, a família e tudo mais, só que são complementos pra justificar a personalidade. Só. Não perde muito tempo te contando essa fase dele, não. Começa já no ponto do Isso, Queen, né? isso. Logo depois disso a gente vê toda a transição, como é que eles foram construindo o público, a visão absurdamente megalomaníaca de Freddie Mercury. Exatamente. A presença dele, o que ele decidia era feito, a visão estratégica de criação de música, criação de show, para quais cidades eles vão. Cara, maravilhoso. Dentro de uma cabeça de um ser humano, é genial. É genial. E assim, eu sei que tem muita gente que fala que Freddie Mercury era muito arrogante, que ele se achava demais, que ele meio que pisava na cabeça dos outros, cagava na cabeça de todo mundo e tudo mais. Só que existe uma grande diferença entre arrogância e autoconhecimento. Ele era uma pessoa que sabia o tamanho do potencial dele. Ele tinha uma justificativa técnica e biológica, fisiológica, para a intensidade do tom de voz dele. Então, quando alguém falava, você é maravilhoso, um dos melhores de hoje em dia, ele falava, eu sei, porque ele era. Isso não era a parte arrogante de Freddie Mercury. Talvez a fase arrogante dele venha no período da separação da banda, porque ali realmente alguns erros foram cometidos. Temos que concordar. Ele mesmo concorda com Ele isso. mesmo concorda. Mas depois a reunião, o show final, todo o apego dele com a carreira, com a família, com a história, tudo isso é mostrado de uma forma muito brilhante no filme. É muito incrível. Nada desse filme é spoiler, porque se você gosta da banda e você acompanha qualquer coisinha, você sabe tudo Toda o que a aconteceu, trajetória. quando aconteceu. Exato, os shows, como foram. Aquela apresentação incrível de Love of My Life, quando o público canta antes dele, surpreende a banda com o conhecimento sobre a música e a melodia, o quanto aquilo impactou de verdade a banda e mudou a visão deles de público, de engajamento, de como eles deveriam lidar com a plateia. Que não eram pessoas ali simplesmente assistindo, eram integrantes da banda, tanto quanto eles, né? Então, esse sentimento de família que eles tinham e de integração com o público que gostava do que eles faziam era muito impressionante. Era energeticamente incrível, né? O desenvolvimento. Extremamente. E assim, eu sei que vai ter uma galera que vai criticar o filme, obviamente, que vai dizer, tipo, mas a parte tal da história foi romantizada demais, isso daqui não foi assim, obviamente que foi muito mais pesado, ele era um cara muito assim, muito assado e tudo mais. Tem um
uma parte do filme que é uma resposta a todos os possíveis haters desse próprio filme. E eu achei isso brilhante. Quando eles lançaram Bohemian Rhapsody, que eles criaram a música e levaram pro diretor lá, musical, pro agente, tudo, eles receberam uma negativa de imediato. Quando saiu a música, você tem na tela as críticas das principais mídias de música do mundo inteiro. Tem muita crítica negativa, muita, que pipoca na tela, porque são as críticas verdadeiras que pipocam ali. E eu lia aquelas críticas de uma insanidade, não tô entendendo, o que eles acham que estão fazendo no mundo da música, quem eles acham que são, que confusão, não tem letra, não tem música, não entendi. Era tanto haterismo, mas eventualmente vinha assim, uma das coisas mais brilhantes já feitas na história da música. Aí hater, aí vinha uma das sinfonias mais incríveis que você vai assistir. Coisas assim, permeando entre haterismo e aplausos. Aquilo ali, eu acho que é a maior lição de Queen. Eles são considerados a maior banda de todos os tempos do gênero. E eles foram muito criticados. Outra coisa também que eu gosto muito, por exemplo, com a música Bohemian Rhapsody, mostra que o processo criativo dela levou anos. A melodia já estava na cabeça dele há muitos anos. Quando a banda nasceu, ele já tinha aquela melodia na cabeça. Ele vinha construindo, né? E aí, a história dele construiu a letra. O processo criativo dele é longo. Mas assim, não quer dizer que toda música dele tinha um processo criativo longo, porque às vezes ele sentava no piano e saía Love of My Life. Exato. Que foi uma música que ele fez pra primeira mulher dele, né? E que foi amiga dele pela vida inteira. É uma conexão, assim, um encontro de almas mesmo que aconteceu entre Mary e Fred. E é uma história brilhante, feita de forma impecável. O Rami Malek, que é maravilhoso em Mr. Robot e diversos outros conteúdos que a gente já conhece, tá, assim, uma preciosidade de interpretação. Forma de andar, forma de olhar. Ele passou o filme todo era jogando, Fred Mercury. Jogando a mandíbula pra frente pra ficar com o rosto mais alongado. Ele tá simplesmente assim, divino. Quero Rami Malek na primeira fileira do Oscar ao lado de Lady Gaga. Fica a dica, Oscar. Já deixei nossa crítica de Nasce uma Estrela aqui com o roteiro que a gente quer de apresentação no Oscar. Se você não viu, tá aqui na descrição. E agora tô dizendo aí que talvez queiramos tem concorrência. Uma apresentação de Fred Mercury especial com o Rami Malek no palco do Oscar. E ele na primeira fila fazendo aquela cara dele de Rami, que é blasé o tempo inteiro, para ganhar maravilhosamente bem o Oscar por Fred Mercury. Você acha que merece? Eu preciso muito saber a sua opinião, porque eu chorei igual bebê do início ao fim desse filme. Outra coisa também muito importante sobre os personagens. A gente, óbvio, vai sempre prestar muito mais atenção no Fred Mercury, mas todos os outros integrantes da banda são extremamente parecidos. Não, perfeitos em interpretação, perfeitos em atuação. Os caras estão simplesmente fenomenais. Fisicamente eles se parecem com os originais da banda. E quando eles estão em formação no palco, óbvio que o Fred puxa a nossa atenção porque ele tem aquele jeito escalafobético dele. Só que de fundo, quando você olha e compara com as gravações de show do Queen, a galera tá idêntica. Surreal. Mesmo os trejeitos, na hora de pegar a guitarra, na hora de pegar o baixo, o cara da bateria que tinha lá o seu jeitinho de tocar, idêntico. Todos estão muito de parabéns, né? Cara, é um sonho clássico. Na realidade. Ter a oportunidade de ver diversos shows do Queen. Assim, ó. Tá aqui. Ali, diversos shows acontecendo. Tem o show do Live Aid também, que foi um dos shows mais icônicos do Queen, né? O Fred já estava aí no início de seu fim de vida nesse processo. E é muito emocionante. Gente, a gente chora em diversos momentos. A relação dele com ele mesmo, dele com a banda, ele com a Mary, ele com as músicas que ele produz, ele com os amores e os desamores que ele teve, com a família, com os gatinhos. É simplesmente fenomenal, né? É de uma sensibilidade absurda esse filme. Mas acaba. O que você menos gostou? Nada é muita coisa. Tem uma coisa que eu tenho a dar uma observaçãozinha. É porque assim, talvez eu tava com muito medo desse filme ser um musical clássico de vou ao banheiro e de repente toca We Are the Champions, sabe? Porque fomos ao banheiro. Eu tava com muito medo de ser assim. Só que não é. O processo criativo de todas as músicas é muito relevante pra história. E a forma que as músicas entram às vezes pra poder exemplificar todos os acontecimentos da trajetória dele também são muito incríveis. Então, meu único receio era essa questão do filme musical. Como eles superaram todas as minhas expectativas, eu realmente não tenho nada pra reclamar. Eu achei o filme impecável, do início ao fim. Então, por assistir Mr. Robot, sabe qual é o timbre e como é que é a atuação do Rami Malek? Eu senti uma certa dificuldade dele de falar por causa da prótese do dente. Sabe o que ele fez com essa prótese? Ele banhou a ouro. Tá na casa dele, a prótese. Ele
disse que ele sabe que esse papel vai mudar a vida dele. Então ele já se antecipou. É uma pessoa precavida. Não é verdade? Um dia alguém vai querer comprar a prótese dele de ouro que ele usou no filme do Fred Mercury. Maravilhoso, né? Mas sim, eu sentia que em determinados momentos ele tinha essa dificuldade de dicção, sabe? Assim, passa, você se acostuma. Mas assim, é muito no início do filme porque você sabe como é que ele fala. Mas depois que bota o bigode, eu acho que a prótese diminui. Claro. Eu acho. Eu fiquei com a sensação de que ele sem o bigode é muito mais evidente. O dente pra fora da boca, sabe? Depois que ele bota o bigode, dá uma diminuidinha. Eu acho que usaram 2 próteses ali no filme. Tá. Entendi. Cara, seria muito incômodo um bigode que é calor, né? E ele sua o tempo inteiro fazendo esse papel. E aí com a prótese, ele já tava incomodado. Eu acho que eles resolveram. Depois que botaram o bigode. Até porque disfarça, né? O bigode dá um... Uma parada que você falou que eu não reparei foi da dublagem dele em cima da voz do Fred Mercury ou de alguém que fala muito parecido com o Fred Mercury. Em várias músicas ele dublou o Fred Mercury. Eu não percebi. No show do Live Aid, no final do filme, fica mais evidente. Porque é muito próximo a câmera do rosto dele. E aí dá pra ver, tipo, um microframe ali, talvez, que tenha... Você fica, tipo, esse microframe aqui, ó, da dublagem. Então, eu prestei atenção nisso, não reparei. Se você vai... Você tava chorando nessa hora do Live Aid. Reparei. Reparou nada, Brasil. É lindo demais, gente. É muito emocionante. O filme é emocionante, o filme faz você chorar o tempo todo? Sim. Por quê? Gente, porque é uma história linda, porque é uma história sobre verdade, sobre legado, sobre o quanto cada um de nós temos uma história pra viver na nossa vida e que a gente precisa acreditar nessa nossa história, independente do que dizem pra gente, sabe? Os pesares da nossa trajetória é a gente que enfrenta, não são as outras pessoas. Total. Então, se as outras pessoas estão dizendo não vai que vai dar errado, mas você acredita que vai dar certo, mesmo se ferrando no início, vai. É uma lição sobre isso. E ele falou uma parada no final do filme que eu concordo muito, que é assim, eu não sou obrigado a ser quem a mídia e as pessoas, de um modo geral, querem que eu seja. Eu preciso estar 100% feliz com quem eu sou. E eu decido ser essa pessoa aqui. Por mim. Cara, é literalmente Fred Mercury dizendo que ele não é obrigado a nada. Basicamente. Eu saí do cinema muito inspirada, sabe? Inspirada a ser uma pessoa melhor, a pensar mais sobre o meu legado, pensar sobre o que eu faço em vida e o que eu vou deixar depois que eu perder a minha vida. A gente tem que pensar nisso, sim, no exemplo que a gente quer ser pra humanidade. Mas eu sou só uma pessoa que trabalha no hospital, mas eu sou só uma pessoa que trabalha numa padaria ou numa loja. Não importa, você é importante dentro da sua existência. Essa é a grande lição de Fred Mercury. Ele foi um cara, uma estrela, um dos maiores ícones da música do mundo, incomparável. Ok, concordo. Só que do lado dele tinham pessoas icônicas. Também tiveram legados icônicos na vida dele e na vida de todo mundo. Ele sozinho não era ninguém. Não era ninguém. Então... Como assim? Nenhum gênio solitário se torna gênio. Exato. É isso. Você precisa de pessoas ao seu lado, sabe? E é muito linda a história dele nesse sentido, de inspiração, de fazer com que você queira ser uma pessoa melhor pra você e pro mundo que você vive. Fazer o seu pequenininho faz a diferença, sabe? E o que você mais gostou? A lição de vida do filme, com certeza. É muito impactante. Você sai com um bolo no estômago. É textão em cima de textão no filme, sabe? Você fica confuso até. Mas pra mim nada supera do que ter 20 minutos sem cortes de um show do Queen. É surreal isso. É isso. É muito incrível. É de um carinho com um fã absurdo. Uma cinebiografia geralmente foca muito nos problemas e nas coisas escondidas da mídia. Essa cinebiografia focou no brilhantismo dele e no quanto ele ser incrível é a maior história de Fred Mercury. E assim, não é algo intocável. Não. Ele mostra que cada pessoa é realmente um gênio que às vezes não tem coragem de fazer as coisas, sabe? Enquanto você tiver medo, você não demonstra sua genialidade. Uma das coisas mais incríveis também dele, da personalidade dele, que é uma boa lição pra todo mundo, é sobre essa questão da humildade, né? Às vezes você é muito bom fazendo alguma coisa. Vamos supor que você seja uma boleira e você faz bolos lindíssimos e todo mundo compra seus bolos porque são os melhores bolos. E alguém vira pra você e fala assim, nossa, o seu bolo é o melhor bolo que eu já comi na vida. E você fala, imagina, que isso? Não responde imagina que isso. Responde obrigada. Não seja humilde por excesso, sem necessidade, sabe? Valorize você mesmo. Eu acho que humildade verdadeira é aquela quando você reconhece suas forças também, não só suas fraquezas. Saiba valorizar a si mesmo, é muito legal. Sensacional. Eu dou de longe, pra gente é filme de Oscar, pra gente é um filme sensacional. Sim. Que engrandece a nossa alma quando você sai inflado. Renovado. Se você for assistir o filme, não sinta vergonha de fazer
Não sinta vergonha, porque o cinema todo vai fazer isso. Se você com ele, isso, sabe? pode cantar, tá livre, você não vai atrapalhar a experiência de ninguém. Na hora que ele gritar, mamãe, vai junto, gente. Só vai. Só se joga no colo de Fred e vai. Porque ele pede isso, ele clama por isso. Lembrando que Fred Mercury também se tornou, depois que faleceu, um símbolo na luta contra a AIDS. Ajudou muitas pessoas ao redor do mundo inteiro nessa luta. Ajudou na aceleração do tratamento, enfim. Todo mundo que amou um dia Fred Mercury como pessoa e que ama Fred Mercury como ícone da música, precisa saber o que ele foi, o que ele significou na história do mundo, sabe? Significou muita coisa. E logo depois que o filme termina, tem aquela... uma coisa que eu adoro em filme biográfico, de mostrar o que aconteceu com cada personagem. Sim. E mostrar um trecho verdadeiro. Isso é muito incrível. Adoro isso. Essas comparaçõezinhas. 5 coxinhas Lodge. Na coroa, cravadas de diamantes, porque ele é uma rainha, senhoras e senhores. God bless the Queen. Por gentileza. Ele é a rainha. Comenta aí embaixo o que você achou de Bohemian Rhapsody, se você já assistiu, se você não assistiu ainda, vai esperando se emocionar muito e curtir muito uma das melhores histórias de biografia de todos os tempos da história do cinema, simplesmente maravilhosa. É um show à parte. Beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!